Você está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. E que portal, né? Estamos aqui bem munidos de novos equipamentos, escutando numa frequência ainda mais refinada. Tá muito bom me ouvir aqui nesse gostoso. fone novo. Quem tá vendo no vídeo tá vendo que a gente tá tudo de foninho novo aqui, equipado. Inclusive, fica a dica para vocês que nos acompanhavam no Spotify, no seu agregador de áudio. Agora a gente tem também no YouTube em vídeo, e no Spotify também tem a versão em vídeo, né? Para quem gosta de acompanhar, vendo as carinhas e tal, tá bem legal. E a gente tem um pouquinho, passinho por passinho, a gente vai evoluindo aqui nossos equipamentos, né? É isso. Falta agora multicâmeras. E hoje temos um papo mais aberto, um papo não menos profundo, talvez até mais profundo, sobre autoconsciência e o que mais surgir no campo. Tipo de papo que a gente ama. E convidamos dois amigos mais do que queridos que moram no nosso coração. Já fazem parte da nossa história. Sejam muito bem-vindos, João Paulo Ida e Marielle Lima. Gratidão, família. Que alegria. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, juntos. Mas agora gravando esse podcast aqui maravilhoso. Que pessoas grandiosas e maravilhosas já passaram, né? Levando muita consciência aí pra quem nos ouve. Arro. Tô com o coração disparado. É engraçado, né? Porque a gente já tá tanto tempo aqui, conversou, a gente já fez tanta coisa, mas agora quando começou e apresentou assim, é como se eu tivesse acabado de chegar de verdade. Então eu tô muito entusiasmada. Tô muito grata. Gratidão pelo convite. Amo vocês. Gratidão, família. Gratidão. Como o João disse, estamos aqui como se fosse uma mesa de bar tomando kombucha, né? É isso. Nosso kombucha, já vou aproveitar, deixa aqui, né? Falar do nosso kombucha, nosso parceiro maravilhoso. Tchim, Caruna tchim. Kombucha. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Ai, que delícia. Saúde em garrafa. Saúde, energia e vibe boa. Como diz o Luan, né? Recebemos um novo lote aqui para recepcionar nossos convidados. Olha que delícia. Muito bom. Então, se você curte kombucha ou não conhece ainda, você pode entrar no site lá do pessoal da Caruna, né? carunakombucha.com.br. Isso. E tem um cupom, claro, para você ter um descontão. Tribe 15, né? 15, né? No final. Isso. Numeral. E aí você pode também conseguir um frete grátis se você fizer um packzinho de 12, é isso? É isso. O pack de 12 sai com 15% de desconto e frete grátis para pessoas que moram em São Paulo e Rio de Janeiro. No estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha aí, que maravilha. Nossa. É maravilhoso. E também comentar que começamos há um tempinho aí a nossa mentoria de design descomplicado para quem quer dar uma desbloqueada na sua criatividade, fazer suas próprias artes. Então muita gente nos procura para que a gente auxilie. Então a gente falou, por que não, né? Ao invés de pegar essa demanda, vamos ensinar a galera a fazer de forma fácil, compartilhar esse nosso conhecimento. E inclusive o João tá na mentoria lá, hein? Maravilhosa, irmão. Tá massa? Tá legal? Tá massa, tá demais. Tô me descobrindo, sabia? É? Eu sinto que essa mentoria, ela tá sendo, assim, pra mim, um autoconhecimento. Uau! Do legal. O que me chama, né? Nas artes que eu olho, né? Que eu vejo. Como que ela ressoa dentro de mim, né? Então, o que eu gosto dessa arte. E aí, trabalhando um pouquinho em cima disso. Tá maravilhoso. Gratidão. Como a gente diz, é o lado zen do design. Na desenho da força. Muito bom. E aí estamos fazendo movimentos, pessoal. Então nos acompanhe no Instagram, nos nossos stories. Inclusive na nossa casinha aqui em São Paulo, no nosso espaço, onde a gente tá agora. Palco de alguns eventos, workshops, coisas que a gente tá trazendo pra cá, né? Diversas. Tá rolando muita coisa legal. Tem uma galera de bruxos aqui que tá fazendo muitas vivências gostosas. A gente tem
um grupo no WhatsApp, né? Isso. Se você se interessar também, manda uma mensaginha pra gente no Instagram, se você quiser entrar nesse grupo, que lá a gente avisa todas as vivências que a gente tem internas aqui da casa. E quem sabe você vem aqui visitar a gente, conhecer a gente de pertinho, vai ser muito legal. E o último recadinho é que no final do ano, né, de praxe, a gente tem a nossa imersão de fotografia na natureza, onde a gente mistura o autoconhecimento, meditação com a arte da fotografia. É maravilhoso, Mindfulness num lugar fantástico. Então, se você tiver interesse, vai lá na nossa bio, tem a lista de interesse, se inscreve, que aí você vai ficar sendo avisado com antecedência e com um preço super especial. Vamos lá, trocar ideia. A gente ama fazer isso. E já de cara, a gente tava falando dos recadinhos, né? E aí me ocorreu aqui, eu falei, não importa tanto assim o tema, o evento, importa que você esteja envolvido. Então, quando a gente fala de eventos, de retiros, de coisas, né? Tão legais, inclusive o João Paulo e a Mel que estão aqui, eles são mentores, facilitadores, terapeutas, né? Na Divina Ordem. E tem um trabalho muito lindo também, né? Com os médicos, né? Isso, na Sociedade Brasileira de Carreira e Consciência Médica. Então, como o Lucas disse, né? É muito legal estar envolvido, estar no meio de grupos, de comunidades. E foi assim que a gente conheceu o João e a Mel, né? Não é? Maravilhoso. Vocês não pensam assim também? Tipo, uma desculpinha pra gente se encontrar e se conhecer mais? Totalmente, irmão. Totalmente. E tem aquela música, né? Os Ciganos do Espaço. É sobre isso. Ousamos nos reencontrar. É um reencontro, né? E é maravilhoso poder partilhar, né, desses momentos. Eu sinto que muito de tudo que vem acontecendo na minha vida desde que eu e a Mel a gente voltou. Nossa história é bastante curiosa, assim, né? Tem muita sincronicidade. Mas tudo que aconteceu, assim, depois que a gente voltou é um chamado da minha alma. Sabe? É um magnetismo. Parece que esses assuntos eu já conhecia, eu só tô relembrando, né? Redescobrindo. Então é maravilhoso. Tá maravilhoso ser eu agora. Maravilhoso. E é magnético mesmo, porque onde vocês estão, a gente quer estar junto. É maravilhoso. É interessante, né? Porque é isso que você trouxe agora, é sobre a verdade, né? É porque a gente vive a verdade. Então, essa verdade, a nossa verdade, ela tem esse magnetismo mesmo, né? Porque quando é real, ela vem de um outro lugar. Ela não é igual o sino que bate, né? Que nem o Coríntios 13. Como é? Conta aí. É a passagem da Bíblia, né? A Mel que sabe. A Mel... Tem Como é que é? uma parte da Bíblia que fala que... Coríntios 13, né? Que sem amor eu nada seria. Que sem amor eu seria como o sino que toca, mas não tine, né? O sino que toca, mas não tine. E ele vai falando várias coisas que... Imagina um sino que você toca ele, mas ele não tine. Ele perde a essência dele, né? Um sino, ele tine. Então, a gente, sem amor, a gente perde a nossa essência. Sem amor, nada seríamos. Exatamente. E aí, isso que tine, né? Ou isso que chama, isso que atrai, isso que magnetiza é a verdade, né? Então, uma das palestras que a gente fez, que inclusive vocês foram, né? Que vocês tiveram do Retiro de Negócios com Alma, é sobre o quanto é importante que eu busque todos os dias viver a verdade da minha alma, né? Viver o meu combinado com Deus. Ser o que eu vim pra ser. Né? E deixar isso me atravessar, isso ressoar, isso emanar, né, pro mundo. É a verdade. É a frequência da verdade. É maravilhoso mesmo. Inclusive, eu tenho até na proteção de tela do meu celular, né? A oração da verdade que vocês trouxeram pra gente. Nossa, é como se fosse uma cura mesmo, né? Quando a gente acessa aquela frequência daquela oração, é muito poderoso. Muita coisa transformou. Tá a gente transformando. pode ler ela aqui, né? Boa. Podemos. Vamos. Deixa eu ver se eu tenho. Vai lá, aqui Mel. fácil. Veja aí. Tá na minha proteção de tela do meu celular. O meu também. O meu celular tá gravando, então O meu agora... tá no cantinho ali também. Eu troquei, antes eu troquei.
Mas acho que eu sinto que é sobre, não só sobre verdade, né? Mas muito do que eu e a Mel a gente vive, né? Muito do que nós somos e muito do que nós ensinamos, né? É sobre a consciência. Aqui a Mel achou, ó, a oração da verdade. Oração da verdade é muito interessante você ter falado sobre ela. Porque essa oração da verdade foi o começo do meu despertar espiritual. O começo mesmo, né? Quando eu e o João, a gente namorou 3 meses. Ele praticamente morava comigo no meu apartamento. E aí a gente se separou. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu nunca gostei tanto de uma pessoa igual eu gosto dele. Por que será que eu quis terminar com ele? Eu não entendia. Eu terminei e eu sofri por ter terminado. E aí eu comecei a perguntar, eu falei, qual será que é o sentido da vida? De onde que eu vim? O que eu tenho que fazer pra sempre dar as coisas certas, pra eu aprender, pra eu ser uma pessoa melhor? Pra onde que eu vou depois que eu der o meu melhor, der tudo que meu coração me entusiasmar e eu fizer até o meu último suspiro? Pra onde que eu vou? E aí eu entrei numa crise existencial tão profunda que eu comecei a pegar canetões. Eu morava num apartamento que tinha muito vidro, assim, não tinham paredes, era muito vidro, né? Paredes de vidro e tal. E eu peguei um canetão e comecei a escrever em todos os vidros. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Uau. O universo me mostra a verdade. De onde que eu vim, pra onde que eu vou, o que que eu faço. E aí eu comecei a escrever isso. Aí eu peguei e escrevi com canetão também em todos os espelhos que tinha no meu apartamento e tal. E aí eu comecei a andar. Eu tava treinando pra fazer o Ironman e comecei a andar no parque 5, 6 horas da manhã. Num parque que tem lá perto. E aí eu comecei a achar algumas meditações. E eu falei, gente, essas meditações escritas aqui, elas são de alguém que tem um nível de consciência muito elevado. Não é uma pessoa comum que escreve esse tipo de texto. Porque até a interpretação dele é muito profunda. E aí, todos os dias eu encontrava. E na verdade, eu percebi que eu comecei a ir pro parque mais pra encontrar aqueles textos do que pra caminhar. De tanto que mexia comigo. Assim, eu começava a ler, eu chorava, eu arrepiava. E aí um dia eu achei um com telefone. E eu liguei. Eu falei, olha, eu tenho encontrado alguns textos muito profundos, muito despertos. E eu gostaria de saber quem é que escreve esses textos. Se tem uma pessoa que escreve, ou se isso é canalizado por alguma consciência, se essa pessoa tá viva. E ela falou assim, eu tava te esperando. Uau! Que bom que você me ligou, eu tava te esperando. E eu falei, minha nossa, que é isso? Eu falei, quem é você? Ela falou assim, meu nome é Maria Seda. E eu falei, eu posso te conhecer? Ela falou, pode me conhecer. E aí ela falou, me passou o endereço pra eu ir lá numa segunda-feira à noite. O endereço numa casa, no Pacaembu. E aí quando eu cheguei lá, sem saber o que era, quem era, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu ia encontrar com a pessoa que escrevia aqueles textos. Quando eu cheguei lá, era uma senhorinha egípcia, 98 anos de idade, 100% saudável. Uau! Tem tipo 2 cachorrões e tal. 98 hoje, né? Na época ela tinha 94. Não 93. sei. Eu acho que menos, Hoje eu não sei. Mas, enfim, isso foi alguns anos atrás, é verdade. E aí, quando eu cheguei lá, cumprimentei, eu falei, fui eu que te liguei. Eu que falei que eu tava encontrando os textos, né? E aí ela falou, seja muito bem-vinda. E só. Aí eu sentei no meu lugar, assim. E aí era um grupo de estudo da consciência. E eu era a única pessoa naquele lugar que tinha menos de 90 anos. Todas as pessoas daquele grupo ali tinham 90, 91, 88, na verdade, né? Menos de 80 anos. E que já estudam caminhos de elevação da consciência há mais de 40 anos juntos. Mais de 40 anos. E pra minha surpresa, ou não, porque o universo, né, ele é um fanfarrão. Eu tava quieta assim, e ela falou assim, bom, como semana passada nós terminamos o estudo de um livro que todos nós aqui desse grupo estávamos estudando há 1 ano e meio, hoje nós vamos começar o estudo de um outro livro. Esse é o livro sobre o estudo da verdade. Nossa! Quando ela falou aquilo, eu desembestei, chorar. Eu comecei a chorar. E eu senti como se a minha alma
tivesse escrito esse roteiro. Sim, total. Sabe? Porque você tá pedindo a frequência da verdade. Exato. Uau. Exato. E aí, a primeira coisa que foi lido foi esse mantra da verdade. Que quando a gente fica lendo ele, todos os dias, logo quando a gente acorda, quando vai dormir, ele é como uma antena. Ele nos une e nos conecta com pessoas que estão também na frequência da verdade. E esse mantra nos desliga de tudo que não está na frequência da verdade. Então ele faz uma varredura, assim, Vai tirando sabe? os véus, né? É. Que legal. Pessoal, pega papel, caneta, anota aí. Vamos deixar na descrição desse episódio no nosso site. Então vai lá também, procura para vocês terem acesso a isso. É isso. É isso. Sintam cada palavra. Oração da verdade. A verdade é o meu Deus. Amo a verdade. Por isso, confio na verdade, para me guiar a toda a verdade, a completa verdade e a nada, senão a verdade. Arrou. Que coisa linda. Nossa. Poderoso, né? Olha a dica boa. Coloca na sua proteção de tela do celular para poder acessar sempre. É muito legal. A gente tá fazendo aqui porque estamos fazendo a mentoria do João e da Mel, né? Que é maravilhoso. E todas essas dicas que vocês trazem sobre decretos, sobre os vídeos, tudo isso vai trazendo novas frequências, vai trazendo consciência. E é justamente esse tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre autoconsciência. Porque quanto mais eu sei sobre mim, mais eu consigo me libertar nesse mundo, né? Mais eu consigo viver a minha verdade. Olha, eu até falo para vocês que nos escutam, conheçam o trabalho da Divina Ordem, o trabalho deles, para entender essa frequência. Porque não adianta eu falar o que eles fazem, é tudo bruxo. Nossa, é muito legal, né? É interessante que a gente se conecta com em vários âmbitos, assim, por exemplo, retiros ou mentorias. A gente se conecta de várias formas. E esses conhecimentos, eles vão se costurando ali, né? Então, estamos numa mentoria de carreira, mas o que eu recebo de informação frequencial, energética, que está mudando a minha vida completamente de todos que estão lá, é assim, só participando para entender. Então, sigam. Se vocês conectarem na frequência, é isso. Eu lembro quando, na primeira aula que eu assisti, a Mel falando assim: pessoal, isso que eu tô passando pra vocês não é de nível racional, é frequencial. Eu falei, Total. é isso. Ai, eu te arrepiei agora. Arrepiei inteira aí. Gratidão. Nossa, tá transformando as nossas vidas. E aí, quando a gente falou de verdade, de autoconsciência, eu tô lendo recentemente o Sapiens, né? Eu tava ensaiando para ler esse livro há muito tempo. E agora ele caiu na minha mão e eu falei, é o momento de aderir a esse conhecimento. E apesar de não ser um livro espiritual, não ser um livro dessa nossa vibe mais holística e tal, é um livro que eu recomendo muito que todos tenham esse conhecimento. Por quê? Porque, olha só, ele traz todo o embasamento das espécies, até onde a gente chegou. E o que acontece? Quando a gente fala de consciência, de autoconsciência, de verdade, né? Hoje eu estava lendo sobre um capítulo que dizia como essas espécies se comportavam antes desse momento que a gente vive, né? Como que eram esses caçadores-coletores, né? A vida deles era sobrevivência, coletar, caçar. E para isso, eles desenvolveram uma sensibilidade muito, muito afinada com todos os elementos que compõem o seu ambiente, o seu próprio instrumento de trabalho, o seu corpo e a natureza e o que o cerca. E aí esses caçadores-coletores, que na verdade eles eram muito mais coletores do que caçadores, né? Todo dia eles tinham que fazer o processo deles de coletar coisas para se alimentar, para se abrigar, para construir algum tipo de ferramenta. Então, o que aconteceu? Essa conexão, essa masterização de todos os elementos da natureza foi espetacular. Então, dizem que eles tinham uma inteligência, uma destreza, uma inteligência absurda. Tanto que o tamanho do cérebro decresceu de lá para cá,
porque fomos trabalhando de forma mais especializada, né? Não precisamos mais Específico, né? dominar tudo, ter essa maestria do mundo, da natureza para sobreviver. E olha onde a gente chegou, no momento da nossa história, da sociedade, onde tudo é pré-feito, pré-programado, herdado. E aí, o que acontece? Essa consciência do todo, ela vai ficando um pouquinho mais enfraquecida. Um pouquinho não, né? Bem enfraquecida, porque a gente já vem com tantos condicionamentos, tantas informações, tantas coisas, com esse trabalho de desconstrução agora que a gente traz tanto aqui, não é? Eu sinto que se for falar dessa consciência enfraquecida, é mais em relação a cada indivíduo, mas em relação ao todo, ela se fortalece. Porque sim, é que nem. bem observado. Porque aumenta a consciência do planeta. Isso. Né? Esse é um ponto que tá no livro, que é coletivamente somos muito evoluídos, coletivamente, né? A inteligência do campo, ela é gigantesca. Individualmente, a gente já, vamos colocar de uma forma até generalizada mesmo, no senso comum, é bem diferente do que era antes, porque quando era a questão de sobrevivência, né, o dia a dia deles era esse, né? Se conectar, qual estação tem essa característica X, qual momento eu devo utilizar a terra, qual momento eu devo utilizar meu corpo de tal forma, né? Esse primor de conexão com a nossa essência, com a natureza. Então, olha só, e aí a gente vem falando de autoconsciência agora. Como que vocês conseguem observar no momento contemporâneo, assim, sobre como a gente vive, né? Como a gente vive... Por que a gente sofre? Por que a gente sofre, esse tipo de coisa. Com tudo, né? A gente, se for pensar, a gente tem tudo e sofre. Por quê? Tem uma frase que inclusive acho que a Mel falou num Cacau Flow, que é sobre o quanto que as pessoas estão dispostas a abandonar aquilo que as fez doentes. Olha aí. Pitágoras, né? Não. Agora eu não lembro o nome Eu dela. acho que é do Pitágoras. Não, não é do Hipócrates. Hipócrates, verdade. Hipócrates. Hipócrates. Antes de querer ajudar uma pessoa, você tem que perguntar para ela se ela está disposta a abandonar o que tá deixando ela triste, ou doente, ou disfuncional. Então, antes de fazer essa pergunta, a gente não pode se movimentar. Porque senão é um ego, né, espiritual, falando, ai, deixa eu resolver sua vida. Vem aqui, que eu sou capaz. Sou capaz de resolver sua vida. E aí, na verdade, vem um pouquinho antes, né? Que é, você tem consciência do que está te adoecendo? E tem uma coisa antes. Você tem consciência que você tá doente? É verdade. Essa é a primeira pergunta. Porque muitas vezes nós fazemos alguns encontros assim, quando as pessoas vêm até nós, até a Divina Ordem, ou que é o nosso espaço sagrado, quem sentir no coração de seguir no Instagram, @Divina Ordem. Então, quando as pessoas vêm até o nosso espaço sagrado, que é a Divina Ordem, ou quando as pessoas vêm para a nossa mentoria de carreira e consciência, elas chegam um pouco mais dispostas a serem vulneráveis, a olhar para dentro, né? Enxergar a verdade com clareza. Mas quando nós fazemos movimentos, quando a gente vai dar aula em faculdades de medicina, quando a gente vai dar palestras em alguns locais, quando vários colegas, né, da nova era estão fazendo encerramentos de cursos e nos chamam para fazer o encerramento do curso deles, alguma coisa assim, já é um lugar interessante, né? Porque às vezes quando a gente fala para as pessoas, muitas pessoas falam assim, não, mas a minha vida tá ótima. Eu nunca tive problema assim, ó, com meu pai, com a minha mãe. Eu tenho emprego, graças a Deus. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho... Então, muitas pessoas não têm estômago para ver a verdade. Ver que tá caminhando para um burnout, que tá trabalhando exaustivamente, que tá se alimentando mal, que tá dormindo mal. Então, assim, tem muitas, muitas, muitas coisas que nem vale a pena investir a nossa energia em mostrar isso pra pessoa. Porque não é a gente que pode mostrar, é a pessoa que tem que estar disposta a pedir essa ajuda, a querer ver isso, né?
Então, o primeiro movimento é, quando alguém chega, a gente pergunta, você tá disposto a abandonar o que tá te fazendo mal? Porque a pessoa fala, como assim, o que tá me fazendo mal? Aí começa o trabalho, né? E vários estudos, né, que a gente faz, o Quarto Caminho, por exemplo, né, o Bhagavad Gita também tem uma passagem que fala sobre isso. Ele diz que nós, seres humanos, a gente evolui naturalmente até um determinado ponto. Depois disso, é extremamente necessário que nós precisa de um esforço. Ah, entendi. Tá? Então, De uma dedicação. Precisa. isso, uma dedicação. Porque a energia do esforço, ela é uma energia de esforço. Eu vou me esforçar pra isso aqui dar certo. E aí não é legal, né? Porque é esforçar. Mas a energia da dedicação é quando eu coloco a energia do meu coração pra alguma coisa acontecer. Sim. Nossa. Pode falar. Pode falar. Não, pode continuar, que eu ia continuar do ponto em que eu parei. Nós estudamos... Eu estudo, na verdade, desde 2017, o Quarto Caminho, com essa nossa mestra do Egito, o João também. E a gente foi aprofundando, né? Então, o Quarto Caminho, ele fala exatamente isso. Existe uma ilusão de achar que nós estamos evoluindo. Uma ilusão, fala, nossa, a humanidade está evoluindo. A humanidade está evoluindo, né? Olha, está acontecendo um despertar. Não, a humanidade não está evoluindo. Se você for parar para analisar há milhões de anos atrás até hoje, nós não estamos evoluindo. Porque os mesmos cenários catastróficos se repetem. Se os mesmos cenários catastróficos se repetem, significa que nós não estamos evoluindo, porque não foi aprendido na frequência do amor. Ah, entendi. Então, por exemplo, ainda existem guerras entre países, entre muitas nações, existe morte, existe muita coisa pesada que já aconteceu há milhões de anos atrás e mais de 5 vezes. Então, não é porque hoje nós temos aviões, aeronaves, carros híbridos, elevador, sei lá, uma certa tecnologia em todas as áreas da nossa vida que nós estamos em evolução. Porque as mesmas catástrofes estão se repetindo. Não só catástrofes, né? Se a gente pega, assim, por exemplo, o que acontecia dentro do Coliseu há milhares de anos atrás, né? Pão e circo. É o que acontece hoje, né? Com a TV, com lutas, né? Exatamente. O pessoal tá gastando energia, perdendo tempo. É verdade. Né? É isso, é uma distração. Passatempo, né? Exato. Essa expressão, vou passar o tempo aqui assistindo Big Brother. Exatamente, Big Brother. Então, assim, a tecnologia, ela evoluiu de fato. Mas essas energias de... A gente continua, né? A gente não, né? Mas a grande parte da população continua gastando energia com as mesmas coisas, né? Então, guerras, novelas, né? Um monte de besteira, assim, que não leva a nada a lugar nenhum. É para distanciar a gente do caminho da evolução mesmo, né? São distrações. Exato. Distrações. É para não... Todas essas distrações são caminhos de narcotização. A pessoa se narcotiza. O que é se narcotizar? Ela vai se anestesiar para não fazer o único trabalho possível quando você está encarnado. Qual é o único trabalho possível? Trabalho sobre si. Eu só posso fazer um trabalho sobre mim. Eu só posso me alimentar melhor ou me alimentar mal. Eu só posso fazer uma caminhada no quarteirão ou escolher não fazer nenhum tipo de atividade física. Eu posso escolher pegar meu dinheiro e fazer uma terapia, escolher ler um livro. Então eu só posso fazer um trabalho sobre mim e melhorar todas as áreas da minha vida que eu escolher. Só que se eu não escolho fazer um trabalho sobre mim, existem muitas distrações para me narcotizar, né? Existem aplicativos de encontros que as pessoas vão saindo, sem um propósito, às vezes maior ou profundo. Porque fica procurando fora, né? Fica procurando fora, por não fazer um trabalho sobre si. O Netflix, né? Às vezes a pessoa tá fazendo Netflix, mas é muito importante a gente não polarizar, Sim. né? Porque no Netflix também existem documentários extraordinários, muito elevados, muito verdadeiros. Então a gente não pode generalizar, porque toda generalização é burra, inclusive essa. E olha só, qual que é a necessidade
para fazer o que fazemos, né? Se eu acompanhando um pouquinho que eu acompanhei perto de vocês até sobre leis biológicas com o Rafael Livramento e lendo um pouco do Sapiens, né? Muito é movido pela sobrevivência, né? Sobrevivência sempre foi um motor ali, né? E aí, qual é a necessidade de fazer o que fazemos? Então, naquela época, a necessidade era sobrevivência mesmo, de coletar e se alimentar, as necessidades básicas. Necessidade de se conhecer e conhecer o entorno. Necessidade hoje. Qual a necessidade de se conhecer quando a gente nasce num ambiente pronto, tá todo mundo cuidando de você, já te dando as informações, tá protegido e tal. E aí você tem a necessidade de prover, de trabalhar, de fazer todo o processo da rodinha e tal, da Matrix. E aí, nesse caso da Netflix, eu também tenho a necessidade do meu organismo sobreviver de alguma forma, aliviando a pressão. E aí é um sistema, né, de narcotização total, né? Essa Matrix que fala, beleza, eu tenho a necessidade disso, porque é como se eu precisasse sobreviver agora, aliviar, porque tá muito pesado, tá muito triste, tá muito dramático. Mas, que é importante a gente falar que é um auto-engano. Total. Porque quando a gente fala assim, ó, eu tenho a necessidade de aliviar tudo que eu tô passando na minha vida, que não tá agradável, amoroso, o Netflix não vai aliviar. Exato. Vai só... A bebida, o vício no sexo, o vício em algum tipo de droga, ou chocolate, ou bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa, ele não vai aliviar. O que é o alívio? O alívio é quando diminui a dor, né? E quando as pessoas se narcotizam, na verdade a dor piora. Porque a narcotização, ela é uma exclusão da dor. Eu estou me narcotizando. Eu vou comer um monte de chocolate para não querer fazer uma terapia e entender por que eu tô ansiosa querendo comer um monte de chocolate. Então, quando a pessoa vai comer um monte de chocolate, ou quando a pessoa entra num aplicativo para ter muitas relações sexuais sem profundidade, sem amor, sem reverência com o corpo do outro, quando a pessoa vai entrar no Netflix para maratonar sexta, sábado e domingo, todas essas formas de narcotização, ela tá fazendo isso para se anestesiar do problema e não para aliviar o problema. Só que quando acaba essa narcotização, por exemplo, numa segunda-feira, essa pessoa tá muito pior. Total. Muito pior. Muito pior. Porque ela vai ter que enfrentar a realidade dela, da segunda-feira, que é a mesma realidade da sexta-feira à noite. Mas ela não usou 3 dias para aliviar aquele sintoma. Sim. Ela usou 3 dias para se narcotizar. E aí aquilo não foi resolvido. Se aquilo não foi resolvido em uma semana, vai ser acumulado para a semana seguinte. Nossa, imagina uma vida inteira vivendo E aí assim. vai ser acumulado uma isso. semana, meses, anos. E aí chega na lei da polaridade, no estopim. Então tem gente que tem burnout, tem gente que tem AVC, tem gente que desmaia, tem gente que se suicida. Não aguenta, né? A alma não aguenta. Então, porque é que nem assim, é igual um remédio, né? Então, o que eu faço em uma coisa na minha vida é o que eu faço em praticamente tudo, né? O que eu posso estar fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um remédio para dor de cabeça. Então, tô com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Ele tá agindo no efeito. Né? Mas o que me causou essa dor de cabeça? Né? Será que eu tô verdade. preocupado em levar consciência pro que tá me causando isso? Então, por exemplo, uma pessoa estressada, né? Uma pessoa com depressão. Eu vou tomar um remédio, eu vou me narcotizar, eu vou ficar no Netflix. Pra quê? Pra não olhar pra isso? Então, é algo que alivia o efeito, mas a causa tá ali. Eu preciso olhar pra causa. E não alivia, né? Aliviar é uma palavra equivocada. Aliviar é quando diminui. A gente não diminui, a pessoa se narcotiza. distrai. A pessoa se narcotiza. Ele alivia assim momentaneamente, né? Mas a causa de fato, quanto mais tempo. É igual um corpo que começa a apodrecer. Quanto mais tempo, pior vai ficar. Né? Mais aquilo vai feder, mais aquilo vai se intensificar, né? Então, quanto mais tempo eu demoro, eu passo me narcotizando antes de olhar para aquilo, pior fica. Tem E até... o mais importante, né? Uma coisa que eu sinto aqui no meu coração de trazer para essa nossa conversa é de nós falarmos sempre na primeira pessoa. Maravilhoso. O que é a minha vida? Como era a minha vida quando eu, Mel, me narcotizava? Como era a minha vida quando eu gastava rios de dinheiro em balada e bebida?
E como ficou minha vida quando eu escolhi me autoconhecer, quando eu escolhi pegar meu dinheiro para fazer terapias, para ler livros de autoconhecimento, né? Porque se existe a possibilidade de a gente começar a falar muito no plural ou na terceira pessoa, né? Ah, as pessoas que assistem Netflix, as pessoas que assistem Big Brother, as pessoas que se narcotizam e que têm um vício, talvez, se a gente entra nesse lugar, a gente entra num lugar de julgamento, Ego espiritual. né? De ego espiritual, de julgamento. E aí a gente vai julgar, né? Quem, sei lá, tá assistindo Big Brother, quem tá tendo muita relação sexual, saindo com gente de algum aplicativo sem propósito, enfim. E aí existe mais uma pergunta por trás disso, né? Eu não tenho a possibilidade de consertar uma pessoa que sai tendo várias relações sexuais. Eu não tenho a possibilidade de querer consertar. Será que existe um conserto? Ou por que eu acho que eu tenho que consertar quem assiste o Big Brother? Sim. A pergunta é, o que dentro de mim me conecta a essas pessoas? Boa. Maravilhoso. Por que eu me conecto tanto a quem fica fazendo post do Big Brother falando, nossa, essa pessoa é banal. Nossa, não acredito que essa pessoa assiste Big Brother. O que dentro de mim me conecta a essa pessoa e onde que eu me sinto superior pra julgar, né? Quem assiste Big Brother, quem tá no Tinder, quem tá usando algum tipo de Em entorpecente. algum nível, isso conecta mesmo. Até recentemente, me veio uma consciência em relação ao café, por exemplo, estimulantes. Que é o seguinte, eu às vezes acordava cansado, ou tinha um dia muito pesado, aí café, puf, tomava um café. Ou tomava um super coffee, ou tomava algum estimulante, como um chamate, alguma coisa assim. Aí, beleza, café. Aí quando eu tava cansado, às vezes a medicina do rapé alivia. Tuf. Aí comecei, legal, maravilhosa a medicina. E aí chegou um dia que eu pensei assim, peraí. Eu até falei com a Sol. Se eu me sinto cansado, talvez eu possa ter uma consciência de não ficar aliviando só o meu sintoma. Se você tá cansado, se Eu você não ali- descansar. De repente eu posso tomar água, de repente eu posso meditar, de repente eu posso dormir, de repente eu posso fazer uma respiração. E peraí, vamos ganhar um pouco de consciência, porque se eu ficar só me anestesiando ou prorrogando isso, é a mesma coisa, né? É o mesmo contexto. E eu senti também, eu lembro que nesse dia, me veio até uma consciência de que, às vezes a gente tava usando a medicina do rapé, por exemplo. Ah, tô com dor de cabeça, ou eu tô com... tô cansado, quero descarregar. Mas e também, se eu consagrar essa medicina com um propósito ali de felicidade. Eu tô num estado vibracional bom dentro. Eu não preciso só ficar usando a medicina como uma muleta de que vai aliviar e que vai me anestesiar de alguma dor que eu preciso sentir, né? Então, não usar só nessa frequência de alívio e de remediar algo, né? De gratidão, né? Ó, tô ótima. Tô feliz. Meu dia foi maravilhoso. E agora eu vou passar um rapezito. É isso. E me veio até uma questão que vocês trouxeram, que tem aquela frase que fala que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, né? E aí, se eu olhar para minha vida, por exemplo, e quando eu tô sentindo dor, eu vou e me narcotizo. Quando eu tô me narcotizando, significa que eu tô escolhendo o sofrimento. Né? Prorrogar esse sofrimento. Você não tá agindo na solução O dele. único caminho é acolher a dor mesmo. É isso. Integrar, acolher a dor e escolher não sofrer, porque nós somos seres humanos, então nós sentimos e é importante que a gente acolha os nossos sentimentos, né? Ah, uma pessoa morreu. É importante a gente viver o luto, porque de alguma forma aquele luto, o luto da morte de um amigo, de um cachorro, de um gatinho, do pai, da mãe, aquele luto, ele faz parte do aprendizado da história da nossa alma. É uma programação, né? Então, se eu escolho fugir desse luto, como se eu fosse uma barata, não preciso sentir isso, ele vai se manifestar em algum outro momento da minha vida. Porque eu preciso aprender com aquilo. Tudo na nossa vida, né? Uau. E tudo pode, né? Tudo pode. Só trazer luz para a consciência
E ser gentil, como o nosso mestre Cursino falou, ser gentil com a gente mesmo. Porque tudo pode, tá bom. Às vezes vou tomar um café, mas e a consciência? Eu ganho a consciência e começo cada vez a usar as coisas na minha vida e desfrutar de uma forma equilibrada. Exato. É importante que nesse caminho de evolução exista esse equilíbrio, né? Exista essa leveza, né? Porque só essa cobrança, eu percebo assim que muitas pessoas, até eu assim mesmo, né? Vou falar de mim. Vamos lá. Eu assim, na minha jornada de consagração das Sagradas Medicinas, cara, eu fui virando um masoquista, sabe? Eu queria que o negócio pegasse mesmo. Então, se o ritual não fosse aquele ritual pegado e que, né, aquela cerimônia me trouxesse um aprendizado assim, sabe, doloroso e transformador, não tinha valido a pena. Né? Então, mas não é sobre isso, né? É sobre o quanto eu me acolho, né? O quanto eu me olho assim com amor, né? Com amorosidade, com carinho pra continuar nesse processo, né? Por um longo período. E a transformação pode ser gostosa também. Pode. Né? Pode ser com amor. Sem Pode ser perrengue. com amor. Sim. Sim, Eu Pode ser com escolho. amor. Eu escolho que seja com amor. É. Então, voltando um pouquinho, né? No quarto caminho, eles dizem que a gente é como uma semente. E aí, como uma semente, a gente evolui até um certo ponto, naturalmente. Mas com dedicação, essa semente ela pode cair num solo fértil. Né? E essa semente pode se transformar numa linda árvore. Né? E pode dar sombra, pode dar frutos em abundância. Né? E uma nova vida e uma nova realidade se torna possível para aquele que era só uma semente, mas com todo o potencial de uma árvore ali. E então o que eu e a Mel a gente vive hoje, que a gente leva hoje, é essa consciência de que as pessoas são uma semente e que elas podem muito mais do que elas imaginam que elas podem. Mas para isso é muito importante, é imprescindível que elas reconheçam e que elas estejam dispostas a se dedicar para que isso aconteça. Né? Então, quando a pessoa chega e ela ainda tem um resquício de que ela quer ver um Big Brother, não quer ver um Big Brother, né? Mas ainda tem alguma coisa para viver na Matrix, a gente, cara, vai viver a Matrix. Sabe? Vai viver o que você tiver que viver antes. Sabe? Porque daqui em diante eu não vou perder o meu tempo. E não quero que você perca o seu. Então, que essa transformação aconteça. E então, a primeira coisa é que as pessoas reconheçam isso, né? Que, cara, eu cheguei num ponto da minha vida onde não dá mais. Sabe? Eu reconheço que a minha vida... Chega. Que eu não nasci pra isso que tá acontecendo na minha vida. Eu quero muito mais. Não é só sobre viver, transar, comer, pagar boleto, sabe? A minha vida... É como se fosse o amadurecimento mesmo, né? Dessa semente, que às vezes é uma fruta e ela amadurece pra ela entender que ela pode virar uma árvore, né? Isso. Eu sinto como se fosse um sininho dentro da pessoa. Sabe? Um sininho, assim. A pessoa tá lá, às vezes 10 anos, 20, 30 anos de vida, ou 40 anos de vida, e tá fazendo tudo. Tá acordando, se alimentando, tendo relações sexuais, ganha dinheiro, gasta dinheiro, guarda dinheiro. Às vezes tem gente que não guarda dinheiro, se endivida, começa namoro, termina namoro, começa casamento, divorcia. Então, em algum momento, quando a pessoa se permite escutar o grito da própria alma, bate um sino dentro e fala: do jeito que tá, não dá mais. Por que será que eu já terminei 5 namoros? Por que será que eu já terminei 2 casamentos? Por que será que eu fico pulando de emprego e eu não construí uma carreira trabalhando com algo que eu faço de forma entusiástica? Então, quando a pessoa se permite ouvir o grito da alma dela e atender esse sininho aí, né? Esse chamado, ó, não dá mais. Não dá mais. Do jeito que tá, não dá mais. E aí eu acredito que essa mudança acontece. Aí eu sinto que Deus dá um jeito de me colocar e colocar Mel na vida dessa pessoa. É isso, cara. Porque é uma coisa que eles falam que é chave, que é o seguinte:
bateu o sininho, se pergunte como eu posso mudar, né? Como o universo, como Deus, como eu superior, como eu posso mudar, como eu posso ser abundante, feliz, próspero, ou o que quer que seja que você almeje, né? Essa rendição, né? Quando você se abre mesmo, você se rende ali e fala, tá, me mostra, né? mostra. Me mostra, eu quero ver. É E às vezes o que você vai ver não é tão confortável, mas é o que você pediu. Desafiador, mas é o que você precisa para dar esse primeiro passo. Eu sinto que muitas das pessoas que chegam hoje, quando elas têm a consciência dos 4 lugares, já é uma baita de uma virada de chave na vida. Nossa, fala isso, porque isso aí realmente foi uma Vamos grande lá. chave pra gente. Toda hora agora eu fico pensando assim, qual será que eu tô? Peraí, calma aí. Fala, Mel. Vamos falar, amor. A gente fala que foi uma... Tudo que a gente compartilha, ou na Divina Ordem, ou na mentoria de carreira online, tudo que a gente compartilha não são ferramentas intelectuais. Ai, coisa científica. Não. Foram as grandiosas viradas de chave dos nossos processos, né, de evolução. E a nossa evolução como casal, como profissionais, a nossa evolução financeira, a nossa evolução em tudo, assim, tudo que melhorou. Então, É o que a gente vive, né? É o que a gente vive, é o que nós somos, né? Nós somos o que a gente partilha. E a gente é isso com muito gosto. Então, um dos grandes aprendizados nossos de 2022 foi que existem 4 lugares proibidos e 1 lugar permitido. Então, 4 proibidos. E esses 4 proibidos é isso, né? Se você entra em um desses 4 proibidos, você fica com a sua vida na horizontal. Você corre para um lado, corre para o outro. Faz isso, dá errado, vai, se esforça e dá errado de novo. Então, são 4 proibidos e 1 permitido. Vai pra cima, né? Que é o seu lugar, né? Que é quando você acessa a sua potencialidade máxima, sua essência. É você no seu lugar, no seu endereço vibracional. Você, no seu lugar, que é o lugar permitido, não tem esforço. É só ser autêntico. Que não é só, é tudo. Eu vejo muito pessoal falando, alta performance, coaching alta performance, alta performance. E aí o pessoal fica num lugar muito mental da alta performance. Gente... Romantiza ser workaholic, né? É verdade. Um beija-flor, ele não acorda e fala assim, como eu faço pra ser um beija-flor de alta performance? Ele fala, eu sou um beija-flor. E ele sai voando, sai fazendo, né, o trabalho dele. Uma baleia, um peixe no mar... Um passarinho fala assim, como que eu faço pra ser uma baleia de alta performance? Não, cara, ela é uma baleia, tá lá de boa. Plena, sendo ela. Então, esse é o primeiro lugar e único lugar permitido. É o seu lugar no mundo. E esse lugar não exige alta performance, exige autenticidade. Quando você é autêntico, significa que você tomou posse do seu lugar de adulto no mundo. Quando você é autêntico, você tem muito amor próprio. Porque aí você tem coragem de falar o que você gosta, o que você não gosta, o que você é, o que você não é, o que você faz, o que você não faz. Independente do que os outros achem. Porque o que os outros acham só diz sobre eles. Então esse é o lugar mais poderoso do mundo. Uau. E os 4 lugares proibidos, amor? Fala aí. Então esse é o mais poderoso, né? Onde eu escolho estar. Tem um lugar de vítima, tem um lugar de abusador, tem um lugar de adulto infantiloide e Salvador. Esse é o perigo, esse é Esse perigoso. é fácil pra mim. Esse é... Por isso que você esqueceu, que é o Minimax. Fácil pra mim. Alô, Rafael Livramento. É isso. A vítima é me colocar como vítima, né? Da situação, do que tá acontecendo na minha vida. E me colocar nesse lugar de estar atado, né? De não reagir. De ter um vilão, a nada. né? Mas Isso, de me colocar como um coitadinho mesmo, né? Na situação, assim. E
exige um estado de presença o tempo todo. Porque quando você sai do seu lugar no mundo, seu lugar adulto e autêntico, naturalmente você tá entrando em um dos 4 lugares proibidos. Mas se você entrar em um dos 4 lugares proibidos, irmão, você vai gabaritar os outros 3. Entendeu? Porque se você tenta ser salvador do outro, naturalmente, às vezes, quando você tá achando que você tá fazendo alguma coisa para ajudar o outro, existe a possibilidade de você tá sendo um abusador do outro e você não sabe. Você acha que você tá salvando, só que cada ser humano, a nossa consciência, ela é como um botão de rosas. Ela tem o tempo cósmico do desabrochar de cada pétala da consciência. Então, às vezes, quando você quer ser o salvador do outro e fala, escuta, você tem que fazer isso, para de fazer isso, vai ler esse livro, vai fazer terapia, vai passar com fulano de tal, vai fazer isso, vai tomar ayahuasca, vai. Você tá querendo acelerar o tempo cósmico do desabrochar de cada pétala da consciência daquele ser humano. Isso é um abuso. Porque cada pessoa tem a velocidade para digerir as verdades. Processo natural. Exato. De É um cada processo um. natural, como o desabrochar de uma rosa. Então, quando você acha que você tá sendo o salvador do outro, na verdade, você pode estar sendo um abusador. E às vezes, quando você acha que você tá sendo o salvador do outro, na verdade, você tá sendo um abusador de você mesmo. Porque tem um ego espiritual falando, Jô, eu nem consegui cuidar da nossa planilha financeira, porque hoje eu tive que ajudar a Sol e o Lucas, porque eles estavam com um problema que eu senti no meu coração que eu consigo resolver. Então, eu saio do meu lar, eu deixo de cuidar das minhas responsabilidades, do meu lugar de adulta, pra resolver um problema que eu senti no meu coração, que eu sei resolver um problema de vocês dois. Então, quando eu acho que eu sou salvadora do outro, na verdade eu tô abusando de mim. Sim. Porque eu tô esquecendo da minha vida pra não resolver o que eu tenho que fazer no meu lugar de adulta. Olhar minhas finanças do mês, olhar onde que eu gastei, onde que eu investi dinheiro, quanto sobrou, o que eu vou fazer com o que sobrou. Dar uma voltinha no quarteirão pra cuidar do meu corpo. Ir no mercado, comprar orgânicos. Eu tenho tanta coisa pra fazer por mim, ao invés de abandonar minha vida e querer salvar a vida do outro, que às vezes nem me pediu ajuda, né? E esse é o poder do outro. O poder do outro é de se autorresgatar, de se salvar, né? De ser o salvador de si. Aí que a história fica bonita. Porque se eu sempre achar que eu sou o salvador do outro, o outro sempre vai ficar nesse lugar do adulto infantiloide, esperando alguém ter que me salvar. Alguém tem que me salvar. É. Se você tirar a crisálida de dentro do casulo, você mata ela. É, a borboleta. Né? Você mata a borboleta. Então, é uma coisa assim que sempre vem na minha cabeça, né? Deus não errou. Então, se essa pessoa tá passando por essa situação, ela tem algum aprendizado com isso. Com certeza. E eu permaneço no meu lugar, eu posso ajudar se a pessoa me pedir ajuda. Esse é o ponto, galera. Porque às vezes a gente escuta isso, dá um bug na cabeça, né? Peraí, não vou ajudar mais ninguém, vou só pensar em mim. Que egoísta. Não, calma. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? É bem isso. Tem uma ajuda, tem que querer ser ajudado, né? Tem que E pedir. tem pra aquela ajuda história, o aparecer. que você pode fazer melhor pro outro é cuidar de si mesmo. Porque quanto mais pronto você tá, mais preparado, sei lá, estuda, faz, se cuida, se ama, você pode ensinar. Porque eu vejo isso em vocês, por exemplo. No momento que eu vou precisar, eu vou naquelas pessoas que me inspiram. E que eu sei que estão fazendo esse tipo de trabalho, né? É isso, eu não posso fazer pelo outro, né? E é muito interessante, né? Porque você saiu do seu lugar no mundo autêntico, você vai gabaritar os outros 4. Não acha que você vai... tô entrando só no lugar de Salvador. Epa, deixa eu sair do lugar de Salvador. Não. Se foi salvar o outro, você ou tá sendo um abusador do outro, querendo acelerar o processo dele, ou um abusador de você mesmo. E aí, é muito importante ter estômago pra ver a verdade. Que existe um ego espiritual atrás disso, né? Então, por exemplo... às vezes eu vou abandonar uma parte da minha vida hoje, quinta-feira, pra querer salvar o problema de alguém. E aí eu não faço as minhas coisas e ainda vou chegar e falar assim: nossa, João, você acredita que eu saí de casa pra ajudar o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal? E pessoal, sei lá, nem agradeceu.
o pessoal nem me agradeceu. Ou o pessoal nem fez um post pra falar do nosso trabalho. Ou o pessoal nem ofereceu uma permuta. Ou o pessoal nem pagou dinheiro, né? Então, o que é isso? Eu já tô me fazendo de vítima. Total. Quer dizer, eu fui pra salvar os outros, abusei de mim, não cuidando da minha vida. Tinha expectativa. Criei expectativa de não dar de coração, porque quando a gente dá de coração, eu não tô esperando nada em troca. Aí eu volto pra casa me fazendo de vítima pro João e uma adulta infantiloide, né? Então, quando alguém fala assim, por exemplo, tem uma pessoa muito querida que tá cuidando das nossas finanças. E se ele falar assim, ô Mel, você fez o combinado lá? João, vocês fizeram o combinado da planilha financeira? Aí o João vai falar assim, então, na verdade a gente não fez, porque a gente foi resolver o problema de uma pessoa ontem, tal. E aí entra no quê? No adulto infantiloide, que vai querer contar historinha pra se justificar. Nossa, justificativa. Perpetua a mediocridade. A justificativa é um movimento desnecessário. A justificativa é um movimento desnecessário. Repete de novo. A justificativa. Perpetua a mediocridade. Maravilhoso. Sabe o que eu percebo? Que essas situações, elas podem acabar criando uma cultura, né? Um ecossistema entre os envolvidos. E aí que vem um loop desafiador. Né? Porque se cria essa cultura da mesma forma que pode se criar uma cultura da essência, que nem vocês estão falando. Então vamos nos colocar no nosso lugar e tal, para criar normalmente um outro loop, um loop bem saudável, né? Viver mais do que é nossa, positivo, porque né? quando eu entro nesse loop, eu posso dizer que eu tenho sérios desafios com isso ainda, né? Às vezes me pego como vítima, às vezes me pego como abusador de mim mesmo, às vezes me pego justificando. Então, é um trabalho que ele é progressivo. Não vamos dizer que você conheceu isso agora e virou a chave. É todo dia, toda hora. É um treino, né? Vigiai. 100% Vigiar e do orar tempo. sem E ora. cessar. Irmão, a dona Seda, que é essa nossa mestrona, ela fala uma frase extraordinária. Ela fala assim: a autoobservação é uma jornada sem parada nem chegada. Yes! Que boa essa frase. Maravilhoso. Nossa. E se tá no looping é porque ainda não aprendeu, né? Você pode estar em algum daqueles lugares do funcionamento, né? Você pode estar você tá no funcionamento, super funcionamento ou subfuncionamento, né? Você não tá funcionamento otimizado para você mesmo, né? E aí você cria de fato esse looping, né? De dependência, né? Onde as pessoas dependem de você ou que você depende das pessoas. E o que quebra isso é você ir pro seu lugar. Uau. Você funcionar otimizadamente para você mesmo e fazer só o que te cabe e nada mais. E não querer, em hipótese alguma, colocar ninguém no lugar dele. Não falar assim, deixa eu te ajudar. Você entrar no seu lugar. Não. A gente não tem como colocar uma pessoa no lugar dela no mundo. Tá vendo? Nós temos o poder de assumir o nosso lugar no mundo. Eu só posso e tenho capacidade de fazer o trabalho sobre mim. Que só. essa é a missão principal que vocês falaram no começo. É isso. Eu não consigo querer mais do que você. Sim. Sabe, eu não posso fazer o trabalho por você. Porque eu deixo de fazer o meu, eu saio do meu lugar. E é interessante E você? esse lugar que vocês falaram, né? Que me veio até uma piadinha aqui pra gente memorizar mais fácil. Porque você falou, né? Que quando a gente tá no nosso lugar, é o dedão pra cima, né? E aí, se você fala aquela frase só pra cima, só pra frente, você põe o dedão pra frente e é um joia. Então, significa que você tá no caminho. É isso, irmão. Eu arrepiei. Nossa, e aí vem o flow, né? De confiar na vida, de confiar no campo. E esse flow, esse estudo do flow, ele é muito importante na minha vida. Quando eu comecei a conviver com a egrégora do Murilo Gun e toda a galera desse estudo do flow, que esse confiar na vida é o soltar de não querer ser o salvador e mudar as coisas e tal. O que acontece se eu deixar o outro ser da forma que ele é? E que ele mesmo faça os processos dele, né? Tenha as reflexões dele nesses momentos que a gente tá falando, que ele não tá nesse momento da ajuda, né? Que tá nesse processo conjunto relacional.
Mas eu vejo isso, deixa fluir. Será que o campo vai se autorregular? O que vai acontecer se a gente permitir que seja... Tá errado. Nossa, aquele outro tá errado. Nossa, tá viajando, tá fazendo cagada, tá sendo chato. Deixa ser pra ver o que acontece. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Deixa ser, porque a verdade aparece no campo. Depois desse mantra da verdade, né? Na primeira página desse livro, o que tá escrito é uma frase assim: não defenda a verdade. A verdade não precisa ser defendida. A verdade se basta por si só. E não adianta querer falar, aquela pessoa, ou eu, ou... Não, observa. Observa que a verdade vai aparecer. É só silenciar e observar. E você falou uma frase interessante da gente observar, né? Nós temos vários níveis de consciência. Então, você pode escolher um livro até o final da sua vida. Quando você for ler esse livro pela última vez, você vai estar num nível de consciência da sua vida que os aprendizados que você vai pegar desse livro não são os mesmos aprendizados de quando você leu esse livro pela primeira vez. Então, quando você falou assim, mas às vezes se esse looping tá se repetindo, se tá no looping, é porque ainda não aprendeu. Às vezes aprendeu, mas agora você tá numa outra oitava. Então, é o mesmo aprendizado, mas num nível mais sutil, mais elevado. E que a gente, às vezes, nem percebe. Sim. Então, um exemplo, eu posso falar um exemplo meu, assim, né? Pra mim, eu escolho me dedicar muito pra conseguir falar de uma forma mais delicada, pra conseguir falar de uma forma mais amorosa, né? Pra acessar mais a minha energia feminina. Isso, pra mim, é um trabalho que eu escolho me dedicar. Por quê? Eu já fui de outra forma. E não é sempre que eu consigo falar numa energia mais feminina, mais acolhedora, menos julgadora. Não é sempre. Eu sei das minhas sombras, só que eu escolho fazer esse trabalho. Então, na comunicação não violenta, pra mim, entrar num piloto automático e falar pro João, talvez, as minhas necessidades, ou chamar ele pra falar, João, hoje mesmo de manhã eu chamei ele no banheiro, João, observe isso aqui que você fez. Eu fiquei triste e tal. Beleza. Já tá mais confortável esse looping. Sim. Mas, vou dar um exemplo. Começou a trabalhar com a gente uma pessoa na nossa casa, né? E ela é uma pessoa excessivamente altruísta. É um excesso. Um excesso. E aí, faz pouco tempo que ela tá com a gente. Então, aquilo ali começou a me tirar do sério de um jeito. Porque eu gosto de funcionar por mim, e eu gosto que você funcione por você. Não precisa ficar fazendo por mim o tempo todo, entende? Porque senão eu não me desenvolvo. E aí, é uma pessoa muito amorosa, né? E ela, vocês querem que eu faça um arroz e um feijão pra vocês? Eu falo, aceito. Vocês querem não sei o quê? Aceito. Aí, de repente, ela entrou, né, no nosso escritório. Falou assim, eu já acabei tudo que eu tinha pra fazer. Vocês querem que eu ajude vocês aí no escritório, no trabalho de vocês? Nossa. Quando eu ouvi aquilo, aconteceu um reboliço dentro de mim, assim. E aí eu falei, não, eu preciso meditar sobre isso. O que é isso? Será que eu tô me sentindo invadida? Será que é too much esse altruísmo? Ou será que é a forma dela me entregar amor? E em algum nível, eu não sei receber amor. Uau. Em algum nível, eu não aceito gentilezas. Em algum nível, eu vejo essa leveza dela, esse altruísmo, essa doação com maus olhos. Por que eu saí do sério? Então, agora eu tô fazendo esse exercício de observar outros ângulos da comunicação não violenta. Não só nos pedidos da minha necessidade ou de pontuar o João, que há um tempo atrás era o maior desafio da minha vida. É pegar a CNV em lugares sutis. A pessoa tá me oferecendo uma ajuda e eu saio do meu eixo.
Começou a circular um ódio dentro de mim. Assim, como assim? A pessoa tá entrando no meu escritório perguntando se eu quero ajuda aqui? Uau, olha. Que abuso! Ajudar o quê? Ajudar o quê? E aí eu comecei a falar, mas ela falou de uma forma tão amorosa, por que eu saí do eixo? Mesmo que em silêncio, Sim. mas dentro de mim. Então, às vezes os nossos loopings, eles dão uma oitavada na situação. Não é mais comigo, não é mais com o João, mas é em outros lugares, uma forma mais sutil o aprendizado. Sim. A nossa mestra fala, né, que Tá rolando? Aí, agora sim. A nossa mestra mesmo fala, né, a dona Seda, o seu nível de consciência se equipara àquilo que te tira do sério. Então, não é que a gente, né, alcança aquele nível de consciência, de iluminação e me iluminei, né, você arrebatar. Não. A gente, durante a nossa vida, oscila, né? Então, é importante que eu esteja atento para reconhecer o que tá me tirando do sério. Meu nível de consciência, então, tá nesse mesmo nível. E o que a Mel trouxe aqui também, muito se explica, por exemplo, com o Enneagrama, né? Então, a Mel é um tipo 8, né? Um caminho de evolução do tipo 8 é a flecha do 2. E essa pessoa que tá trabalhando em casa, ela é um tipo 2. Né? É essa pessoa altruísta, servidora. Então, assim, é muito, sabe? E desse lugar de esperando alguma coisa em troca, né? Esse que é né? Ela tá esperando um reconhecimento. Quando ela tá na inconsciência, né? Um abraço. Exato. Então, e é o caminho de evolução. Então, se incomodou, ou é a sua cura, né? Seu caminho de evolução. Ou é a sua cura. Ou é a sua... Tem duas opções, ou é cura ou é cura. Porque a minha mãe é tipo 2, a minha sogra é tipo 2, a Titícia é tipo 2. Eu sou tipo 2. Você, Júlia. E a mulher que tá trabalhando em casa é tipo 2. E durante muito tempo, os tipos 2, né, incomodaram muito, assim, né, de fazer um trabalho individual, né? Lembra quando você fazia trabalho individual? Nossa. Era um desafio enorme, né, os tipo 2. Chegou eu lembro uma época da minha vida que a minha agenda lotou de tipo 2. Uau. E eu falei, pelo amor de Deus, socorro, Deus. Tipo, ou eu acesso o meu coração, ou eu acesso o meu coração. Não tem outra opção. E isso que o João falou, essa frase da dona Seda, ela é extraordinária. O seu nível de consciência, o meu nível de consciência está equiparado ao que me tira do sério. Ou seja, nossa, tem muito trabalho pra fazer sobre Tem mim. muito trabalho. Porque se eu saio do sério com uma pessoa que tá me oferecendo ajuda, não adiantou nada os litrão de ayahuasca que eu já tomei. Surreal, né? Uau. Não adiantou nada, rapé, meditação, ayahuasca. Mas é enneagrama. esse caminho de evolução, né? Sem parar de sem chegada. É orar e vigiar e sem cessar. Putz, vamos no caminho. Sobre isso. Um passinho por vez. É isso. Como que é aquela frase do Tim Ferriss, No Rush? Sem pausa e sem pressa. Sem pressa, Sem pressa, sem pausa. Sem pausa. É isso. Tem Sem uma frase que eu pressa, gosto de falar que fala assim: um passinho por vez. Lembrando que passos autênticos e felizes lá valem por 3. É maravilhoso. Demais. Mas então, pra gente ir caminhando pro final, em relação à nossa consciência, essa busca por ser mais autoconsciente, mais percepção do nosso ser, qual seria o caminho para quem nos escuta assim, cara, bom caminho aí para você que chegou essa informação, sua frequência já te atingiu, já veio um monte de chave, um monte de sinal, e agora? O que vocês recomendam? Eu recomendo um trabalho de consciência e presença. Autoobservação. Esse é de graça. É a base. Não tem. É de graça, nenhum. exatamente. E é assim, o base de sempre. Então, a nossa mestra mesmo fala, isso é para sempre, para toda a vida. É um trabalho de autoobservação. Consciência e presença. É sobre isso. Então, se entrou num estado de mecanicidade, se entrou em alguma coisa assim, né, automática, volta. Sim. Consciência e presença. Não sei se você usa a jornada solar, né? Esse ano eu tô pegando mais firme com ela. E em relação a essa observação, esse observar-se, ela é muito legal, porque eu uso como journaling, né? O diário. E de manhã eu sempre pego e coloco o que eu senti, o que conflitos houveram no meu dia,
como tá meu sono, minha energia. Então lá eu consigo ter esse acompanhamento, né? Um momento que eu tenho essa reflexão sobre o meu dia, sobre a minha energia, sobre o que tá acontecendo. Porque às vezes passa batido, né? Semana, trabalho, um monte de coisa. E é muito legal trazer essa observação e ter um momento seu de registro. Quem sabe depois de um tempo até você dá uma olhada, o que aconteceu nessa estação, nesse ciclo. É um ótimo começo mesmo. Eu uso a jornada solar também. É legal, né? É maravilhosa. Do poeta. É maravilhoso. Salve. Traz de fato, assim, pelo menos uma vez no dia, né? O momento que você abrir ela ali, traz uma reflexão, né? Um resgate do que eu senti, do que eu passei, né? Durante ontem, né? Ou hoje, durante o dia, né? Se eu tô fazendo isso à noite. E é sobre isso. Né? É sobre essa reflexão, esse estado de presença e consciência toda hora, a cada segundo. É porque você faz isso, por exemplo, se eu fizer isso de manhã e eu levar essa consciência pro meu dia, né, fica tudo mais leve, porque é a minha frequência de largada. Se no primeiro momento do dia eu paro e olho pra mim, como que vai ser meu dia, né? E aí, voltando, né, na pergunta do Lucas, eu sinto que uma coisa assim que foi uma decisão que eu tomei, uma escolha que eu fiz, quando eu comecei a ter contato assim com essas ferramentas, né, de autoconhecimento, é me colocar ser o principal instrumento de estudo, o principal objeto de estudo da minha vida. Então esse é o meu propósito, é isso que eu escolho, né, todos os dias. Desde a hora que eu levanto da cama até a hora que eu vou me deitar. Eu sou o meu principal objeto de estudo. Cientista de si mesmo. Cientista de mim mesmo. O Laércio falou uma coisa bem parecida esse final de semana, o Laércio Fonseca. Um grande abraço para esse mestre. Ele falou como que as pessoas têm esse ímpeto de conhecer os deuses, se nem ao menos se conhecer primeiro. Petulância, então, né? Tipo, ai, nossa, quem é Deus? Calma. O que ele é? O que, né? Pesquisar as histórias de deuses, de deidades. E aí ele fala, mas você quer estudar tanto sobre deuses e você não sabe sobre si mesmo, né? Que maravilhoso, né? Isso é uma frase do Platão, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Que maravilha. Maravilhoso. Qual que é a dica, Mel? E você, Mel? Assinado Meirelle Lima embaixo. Ai, irmão, eu acho que uma dica só, não sei. Eu tô fazendo um mergulho em mim mesma. Eu sou uma aprendiz de mim. Eu sou uma aprendiz e uma buscadora da minha própria alma, do poder da minha alma, da minha consciência, da minha autenticidade. E eu acredito que as coisas só podem mudar a partir do momento que eu escolher que elas irão mudar. Então, esse é um pequeno passo para quem tá sentindo no coração, quem tá acompanhando a gente aqui, tá ouvindo. Tudo vai mudar quando você escolher. Eu quero que mude. Eu escolho que mude para melhor. Do jeito que tá, não dá mais. E uma coisa que tá muito forte na minha vida há talvez 2 meses no máximo, muito forte. Mas eu tô vendo que isso tá me trazendo uma virada de chave que nunca tinha trazido antes, até então. Eu estava numa meditação e me veio assim: se o universo é mental, se eu posso criar tudo a partir da minha mente, então eu vou escolher só 2 caminhos para minha mente. Eu vou entrar num estado de autoobservação o dia inteiro, que é o que eu tô fazendo comigo há 2 meses. Um estado de autoobservação dos meus pensamentos. E eu decretei, há 2 meses atrás, que eu só utilizo os meus pensamentos para 2 coisas. Ou eu escolho utilizar meu pensamento para me auto-observar e falar: por que eu quero comer esse brócolis? Por que eu tô querendo comer um nugget e não um brócolis? Por que eu tô me sentindo assim? Por que hoje eu acordei assim? Por que eu tô feliz com o João? Por que eu tô com raiva do João? Por que que... Então, eu estou escolhendo ser a cocheira, né? Ser a motorista
dos meus pensamentos. Eu estou escolhendo isso faz só 2 meses. Então, ou eu estou utilizando os meus pensamentos para me auto-observar, ou eu estou utilizando os meus pensamentos para co-criar a vida que eu quero. Isso tá sendo um aprendizado muito poderoso para mim há 60 dias. Porque faz 60 dias que eu estou aprendendo o quanto de devaneio tinha no meu dia. Eu falava, nossa, tava olhando a fruta, daqui a pouco eu tô vendo uma pessoa passeando com um cachorro na rua, daqui a pouco eu tô pensando no meu pai, na minha mãe, daqui a pouco... E aí eu deixava o meu pensamento vaguear o dia inteiro e nem percebia o que eu estou pensando. Uau. Então, isso é uma coisa que eu tô fazendo há, tipo, menos de 60 dias. Ou eu observo o que eu tô pensando e autoobservação, onde eu vou chegar com isso que eu tô pensando agora, ou eu paro pra co-criar o dia que eu quero, a semana que eu quero e a vida que eu quero. É isso que eu tô sentindo de fato. A dona C dá um nome, né, pra isso. Ela fala, lunático! Tá com a cabeça na lua, né? Tá com o pensamento na lua. Onde você tá que você não tá aqui? Olha aí o que você tá fazendo. E é que nem você disse, é colocar... Eu lembro na mentoria que você falou sobre isso, que é colocar uma lupa ali, né? Só de você olhar pra aquele pensamento, às vezes, que tá ali, né? Um lunático, ele some. Dá um nome. Ele é um pensamento. E se ele não está sendo observado, ele vai tomar conta da sua consciência. E ele vai pegar a sua consciência e vai fazer... Para, quieto, né? Ele vai fazer você de fantoche. E às vezes você começa a pensar em problema financeiro, ou um problema no namoro, no casamento, ou cliente, ou sono, ou cansaço. E aí você se torna aquilo ali, porque ele tá fazendo você de fantochão real, oficial. Sim. Quando você pega seu estado de presença e olha para aquele pensamento, isso é muito poderoso. Olha pro pensamento, ele perde a força. Porque a luz da consciência iluminou aquele pensamento, ele perde a força. E aí a luz da sua consciência começa a reger o seu dia, ao invés de você ser regido por aquele pensamento. Isso é muito poderoso. Muito poderoso, gente. Quantas chaves, que papo maravilhoso. Nossa, estou contemplado. Não, o João e a Mel, gente, eles só falaram aqui, é a pontinha do iceberg, porque são 2 seres fantásticos e extraordinários que eu recomendo conhecer mais profundamente. Vão na Divina Ordem. Consumam o conteúdo que eles compartilham, lives, mentorias, porque é muito maravilhoso, gente. Vocês trouxeram tanto presente pra nossa vida que eu sou muito grata. Os links estarão na descrição do episódio, mas temos lá o @Divina Ordem. Não tem nenhum caractere antes, é @Divina Ordem. Divina Ordem. Maravilhoso. Gratidão. E o Instagram pessoal de vocês, como que encontra? João Paulo e Ida. Ida é YIDA. Legal. E a Mel... Merielle Lima. Com 2 L e Y. Isso. É bom que os nomes que você tem nas contas sempre vão estar disponíveis, assim, não é tão comum, né? Olha que maravilha. Gratidão, galera. Gratidão, pessoal. família. Foi maravilhoso. Muito feliz. Vamos fazer parte 2. Eu aceito. Deus caminha na nossa frente. E prepara o meu caminho. Deus caminha na nossa frente. E prepara o meu caminho. Deus caminha na nossa frente. E prepara o meu caminho. Arro. Arro! Deus Até a abençoe próxima. a nossa Até a amizade. próxima. Deus abençoe nossa amizade. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal.